Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cá Rodrigues, do Missai Artes, e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente com vocês. Eu tenho que embalar essas peças aqui para entregar para minha cliente, e aí eu resolvi embalar e ir conversando com vocês um pouquinho. Confesso que eu não tenho um roteiro específico para esse vídeo, então a gente vai conversando aqui o que vier do coração, tá? Eu fiz essas duas peças, gente, não sei nem qual das duas tá mais bonita. Escolham aí pra mim, coloquem nos comentários qual das duas cores vocês mais gostaram. Na verdade, eu tenho a minha favorita, que é essa daqui. Eu acho que essa cor terracota fica bem bonita, fica bem legal, bem elegante. Gente, eu tentei colocar os meus suplás nessa caixinha aqui. Porém, essa caixa cabe mais ou menos assim deixa eu pensar. Geralmente elas vai caber de 3, 2, 3, 4, mais ou menos, suplá. Como essa minha cliente pediu 12, não vai caber aqui, então enquanto eu converso com vocês, eu vou tentar encontrar uma forma de deixar esse pedido bonito e arrasador também, não é mesmo? Mas vamos lá. Geralmente eu sempre dou uma olhadinha para ver se tem algum arremate para fazer, e aí eu começo a borrifar um cheirinho bem gostoso na peça, tá? Esse cheirinho aqui, ele é maravilhoso. Eu já tinha mostrado nas comprinhas que eu fiz na Mega Artesanal para vocês. Ele é de pitanga roxa. Deixa eu dar uma olhadinha. Pitanga preta, né? Roxa não, gente, tô doida. E, nossa, muito cheiroso. Ele me custou R$10,98, gente. R$10,98 e, assim, rende pra caramba. É muito bom mesmo. Mas, enfim, nesse vídeo, então, eu vou contar pra vocês, enquanto eu vou fazendo as coisas aqui, como que eu resolvi fazer crochê. Eu já tenho até um vídeo aqui falando um pouquinho da minha história com crochê, mas é um vídeo bem antigo. Então, enquanto a gente vai embalando essas peças, eu vou contando aqui pra vocês como que eu resolvi fazer crochê. A minha avó, por parte de pai, o nome dela era Cereja, gente. Cereja, sim, ela é de origem oriental. E aí ela teve problemas, muito bullying, né, com relação ao nome dela e acabou trocando seu nome para Teresa. Mas eu acho tão bonitinho chamá-la de Cereja Sakuraba. Ela já é falecida, mas foi ela quem me ensinou um pouquinho de crochê. E aí eu fui aperfeiçoando a técnica em alguns cursos, em algumas coisinhas assim, tá? Mas ela quem me ensinou a fazer tapete e as primeiras correntinhas. Na época eu não era muito fã não, tá, gente, de fazer coisas assim de moda da casa. Eu achava, vou ser bem sincera pra vocês, eu sempre achei meio brega algumas coisas. Mas talvez fosse porque eu fosse um pouquinho jovem, sabe? Queria pensar em outras coisas. Então eu larguei meio que de mão essa fase do crochê, de ficar fazendo e tal. O crochê pra mim era mais uma questão assim de relaxar, um hobby, né? Eu nunca tinha visto o crochê como uma fonte de renda. Apesar de que teve uma época que eu comecei a vender tapetes para complementar a renda de casa e tudo, mas eu nunca vi o crochê como assim um trabalho mesmo, de falar assim, não, vou largar tudo e vou viver do crochê. Nunca pensei desse jeito. E aí eu fui só me especializando em algumas técnicas. Quando eu casei, o meu marido gostou daqueles bichinhos que hoje a gente sabe que se chama amigurumi, mas na época eu não sabia o nome. E aí ele falou assim, por que você não faz um bichinho em 3D? Vai que você consegue vender, super legal. Aí eu fiquei pesquisando. Tinha uma menina muito gente boa, inclusive eu fiz um curso com ela presencial, encontrei com ela, ela é muito legal. É a Bia Moraes, do 2B. Ela, acho que ela é o carro-chefe de todas as meninas que faz amigurumi. Ela aprenderam com ela várias técnicas. E assim não foi diferente comigo, né? Eu comecei a fazer crochê no sentido de amigurumi, vendo os vídeos da 2B lá, Bia Moraes. E aí eu fiz um elefantinho, ficou muito bonitinho. Desse elefantinho, algumas pessoas começaram a ficar pedindo, sabe? Bichinhos em 3D, porque tinha achado legal, não era tantas pessoas que faziam assim, e aí eu comecei a fazer esses bichinhos de crochê, né, os amigurumis. Eu lembro que teve uma mulher que falou pra mim assim, por que você não faz um panda? Só que assim, eu não sabia fazer um panda, nunca soube criar receita naquela época, porque hoje, graças a Deus, eu consegui desenvolver, mas eu não sabia criar receita. E aí essa senhora falou pra mim assim, eu quero que você faça um panda pra minha sobrinha, quero dar de presente.
Aí eu falei pra ela assim, eu não tenho como fazer um panda pra senhora, porque eu não sei fazer um panda. Eu sempre fui muito sincera, né, gente? Aí eu falei assim, olha, eu não sei fazer panda, eu sei fazer um elefante, por enquanto. É o que eu sei fazer. E um ursinho, eu acho que a Tubi tinha ensinado a fazer, acho que no canal dela, elefante e ursinho. Eu falei, eu sei fazer elefante e ursinho, tudo bem? Daí ela pegou e falou assim, não, eu quero um panda e essa é uma oportunidade para você se desafiar para você conseguir fazer um panda, porque aí quando outra pessoa quiser um panda, você vai saber fazer um panda. Aí, gente, eu fiz de tudo para essa senhora não querer, mas não adiantou. Ela foi e pediu pandinha e aí eu resolvi tentar me aventurar para fazer esse panda. O que eu fiz foi usar a base do ursinho que a Tubi ensina e troquei a questão dos olhos, essas coisas, porque o restante era meio que parecido e fazer a troca de cor do panda também, que era uma coisa que eu não sabia fazer. E eu tive que pesquisar. Aqui, gente, eu tô tentando saber qual vai ficar melhor. Se é produto embalado com amor ou se era este pacote contém amor. Mas aí eu resolvi colocar esse daqui também, porque ele é dourado e eu acho que combina mais com a questão estética do papel, porque eu gosto muito de combinar as coisas. Enfim, gente, voltando à minha história, eu sofri, chorei lágrimas de sangue e fiz o panda. Foi bem legal ter feito, foi bem desafiador ter feito o pandinha, mas assim, hoje é muito complicado pegar uma encomenda de uma coisa que você não sabe fazer. É muito difícil, por quê? Porque a pessoa conta que você sabe fazer aquilo e aí você dá a sua palavra que você sabe fazer. Eu não foi o caso, eu não falei pra mulher que eu sabia. E pelo contrário, né? Eu sempre falei pra ela que eu não sabia fazer o pandinha e ela quis que eu me aventurasse ali naquilo. Mas aí, eu acho muito complicado você dizer que você sabe fazer uma coisa, sendo que você não sabe fazer, porque é óbvio, né, gente? Você se compromete com a pessoa, geralmente você pede um valor adiantado para poder fazer a peça e você não sabe fazer. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso e no final se dá mal, sabe? Porque, eu acho que eu consigo fazer de olho, ou, depois eu procuro a receita para comprar e não acontece. E acontece que você não encontra a receita, que você não consegue fazer de olho. E também tem a questão de que você perde muito tempo tentando olhar a peça, descobrir como que é, sendo que, na verdade, você poderia só ter falado não. Porque o não eu aprendi que liberta. Então, hoje talvez não faria. Gente, vocês estão percebendo que essas cores aqui, elas estão um pouco diferentes? É porque é a mesma cor, tá? Só que o lote é diferente. Então, todas as vezes que a gente for fazer um trabalho, a gente precisa se atentar sobre o lote. Eu acho que isso é óbvio, todo mundo sabe. Então, vai fazer alguma peça, veja se você tem quantidade suficiente do mesmo lote para fazer a peça da cliente. Aqui ficou 3 suplá de uma cor, 3 suplá de outra, mas é a mesma cor. Mas é 3 suplá de um lote, 3 suplá de outro, e a cliente não se importou, porque ficou uma mescla de joguinhos. Então tá tudo ok aqui nesse caso, tá bom? Enfim, gente, eu sei que eu consegui fazer o panda, sofri, mas fiz o panda, entreguei, ela gostou. Inclusive eu coloquei até uma florzinha, sabe aqueles bambuzinhos na mão do pandinha? Me ousei mesmo, eu sei, nessa época. Mas enfim, hoje eu não faria isso, porque eu acho, como eu falei pra vocês, arriscado e também a gente perde muito tempo nessas questões. O que vocês acham com relação a isso? Gente, esse vídeo ele é meio que um teste, tá? Porque eu nunca tinha feito um vídeo assim, que eu vou embalando e vou conversando coisas com vocês meio que aleatório. Mas eu vi uma moça que ela faz vídeo assim e eu gostei tanto. Não que eu vou fazer sempre, porque eu sempre gosto de fazer vlogs, essas coisas assim, aparecendo a minha linda face pra vocês. Mas eu achei legal, porque você pode ir fazendo crochê, você vai escutando a pessoa conversando, falando as histórias, e eu achei gostoso, eu achei relaxante, aí eu resolvi fazer. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando, não estão gostando? Vocês falem pra mim aqui o que vocês estão achando, tá bom? Que aí qualquer coisa a gente volta ao modo tradicional, e eu não trago mais nenhum tipo de vídeo desse jeito pra vocês. Voltando à história com relação ao crochê,
Meu marido me apresentou o amigurumi, eu resolvi fazer só amigurumis mesmo e deixar de lado a questão de tapete, qualquer outra coisa. Eu sempre gostei muito de fazer tapete, eu gostava de fazer cachecol. Nossa, como eu amava fazer cachecol e touquinha. A gente é de fases, né? Eu gostava muito de fazer essas coisas. Eu vendi bastante tapete, cachecol. Eu acho que eu vendi 2 cachecóis, e o restante, as minhas irmãs pegaram tudo pra elas. E toquinha eu também nunca vendi nenhuma, mas eu dei bastante, né? Eu presenteei bastante com toquinha. E, gente, o que que aconteceu foi o seguinte, eu resolvi que eu queria fazer só amigurumi, ficar só nesse nicho para mamães, para as pessoas que iam se casar. Teve uma época que tava super na moda você se casar e jogar um sapinho, né? No lugar de você jogar o buquê, você jogava o sapinho. E aí eu resolvi fazer sapinhas noivas para poder as noivinhas comprarem e jogar no seu grande dia. Gente, eu vendi bastante, não vou mentir não. Nossa, como eu vendi sapinha. Eu vendi para outro estado. Nossa, foi muito legal essa época da sapinha. E aí eu fiquei muito contente, porque eu trabalhava, eu era professora na época, aí eu trabalhava e de complemento da renda eu fazia o amigurumi, né? As sapinhas. Achei muito gostoso fazer as sapinhas. Achava muito legal quando as clientes vinham e ficava dizendo que tinha amado, que era o que elas esperavam mesmo, porque eu colocava a sapinha vestida de noiva. Gente, era muito legal, muito divertido fazer. Só que aí eu fui meio que cansando, não do crochê em si, mas como quem trabalha assim, tem um segundo trabalho, né? Sabe que é muito cansativo você trabalhar fora, fazer as coisas dentro de casa, ainda fazer crochê e tudo. E eu era bem novinha e tal. Aí eu resolvi desistir e ficar só trabalhando mesmo. E o crochê ficou mais pra questão de hobby. E quase eu não pegava no crochê, sabe, gente? Raras vezes eu pegava no crochê assim pra poder fazer. Mesmo porque fazer amigurumi é muito legal. Eu acho que é bem gostoso porque como é um personagem que você tá criando, fazendo ali, você tem a impressão de que você tá dando vida pra aquilo, sabe? Gente, ó, eu resolvi dar esse chaveiro aqui pra minha cliente, tá? De mimo. Por quê? O nome dela começa com C e eu resolvi fazer esse chaveiro pra ela. Gente, eu acho que eu mostrei pra vocês num vídeo de comprinha, essas coisinhas que eu comprei. Saiu ótimo custo-benefício. Essa minha cliente compra de mim sempre, sempre, sempre. E ela sempre arrasa nas compras dela. Tipo, é muito grande as compras dela. Eu acho que valia a pena eu dar um mimo assim, mais glow pra ela. Sendo que era artesanal também, porque foi eu que fiz, né? Enfim, vocês também fazem outro tipo de artesanato ou vocês só fazem o crochê em si? Eu gosto muito de fazer várias coisas de artesanato, tá, gente? Gosto de fazer chaveiro, eu gosto de fazer, sei lá. Eu sempre tive muita vontade de aprender fazer qualquer coisa assim no feito à mão. Eu acho muito gostoso e muito maravilhoso. Voltando ao amigurumi, apesar de ser muito gostoso fazê-lo, ele é muito trabalhoso, é muito exaustivo. Olha só a minha logo, gente, ai meu Deus, eu tenho que dar um pause de falar, porque eu preciso mostrar isso pra vocês. Olha esses glowzinhos, é muito lindo mesmo. Vocês viram aí no vídeo que eu mostrei, né, eu fazendo o passo a passo e enfim. Eu tô aqui embalando, sempre tento encontrar formas bonitinhas de mandar os mimos para as minhas clientes, porque eu acho que faz toda a diferença. Voltando aqui à questão dos amigurumis, apesar de serem muito bonitos, é muito trabalhoso e é complicado, porque é um público muito específico e eu sempre tive dificuldade na saída de amigurumis assim, para maternidade, essas coisas. Agora, por incrível que pareça, tá vindo bastante gente querendo, mas às vezes eu fazia, não vendia, eu ficava frustrada, sabe? Ficava triste, chateada. Tudo bem que eu em si não era minha primeira fonte de renda, mas a gente faz as coisas, a gente quer, né, ter um retorno, enfim. Mas aí eu me chateei, enfim, e parei de fazer amigurumi.
E aí resolvi que eu não queria fazer mais nada, porque como eu falei pra vocês, eu achava fazer coisas pra casa, né, moda casa meio brega. Gente, tinha umas coisas muito bregas. Ai, gente, desculpa, mas vocês não concordam comigo que tem umas coisas de crochê muito brega mesmo? E eu falava, ah, não, as pessoas. Aí a gente já tem todo aquele estereótipo que crochê é de gente, é coisa de gente velha. E todas essas coisas, aí eu ficava falando, ah, não. As pessoas vão achar que eu sou velha, eu fico fazendo essas coisas bregas, eu quero ser, tipo, evoluída, eu quero ser moderna, sabe essas coisas, tipo, super nada a ver. E eu ficava pensando nessas coisas e eu decidi que não. De vez em quando eu faria crochê, mas pra mim, assim, pra enfeitar uma coisa ou outra, mas não queria fazer mais crochê pra vender, nem nada, porque eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui pra vocês que tem coisa, assim, gente, cliente, ele tem sempre razão. Às vezes a gente pode dar uma ajuda, alguma dica com relação a cores, porque questão de olhar e ver se vai ornar uma cor ou não, a gente tem que ter essa noção, porque às vezes o cliente quer uma coisa, não fica do jeito que ele quer, ele acaba se frustrando e você pode ter amenizado a situação se você sabe ali ornar cores, né? Mas enfim, o cliente tem sempre razão. E eu tenho uma dificuldade muito grande, porque às vezes o cliente quer uma coisa que parece que não vai ficar legal. E assim, dependendo da cliente, se é uma pessoa assim que é minha amiga, que eu gosto muito, eu meio que falo, meu, tá muito feio, não vai ficar legal. Ah, eu não quero fazer isso, porque não vai ficar legal. Ah, eu não quero fazer isso não, porque é muito feio. E eu tenho meio que isso, sabe, gente? Ah, é muito difícil, é muito complicado. Mas eu tô aprendendo a ser uma nova criatura e como eu sei que as pessoas às vezes gostam de coisas diferentes e tal, a gente tem que aprender a escutar. Mesmo porque às vezes o cliente pede uma coisa que a gente acha que não vai ficar legal e fica, não é mesmo? Olha só, gente, eu pensei em fazer desse jeito aqui, já que não coube nas minhas caixinhas. Eu acho que fica legal, né? Uma experiência legal. O que vocês acharam? Vocês fariam desse jeito? Foi a forma que eu consegui aqui para mandar os 12 suplá para minha cliente. Mas vamos lá, gente. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês acham que existe crochê brega. O que vocês acham disso? Eu tenho essa sacola aqui que eu comprei na Shopee, mas eu vou confessar para vocês o seguinte. Eu tenho bastante, eu vou usar até acabar, porque né, a gente também não é fábrica de dinheiro. Mas não indico. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam: ah, onde você comprou tal coisa, não sei o quê. Essa daqui não é um bom custo-benefício, tá? Então, essa daqui eu meio que não indico. A sacolinha em si, ela tem um tamanho muito bom, mas eu acho ela muito frágil. Muito frágil, sabe? É muito meio. Não sei. Ela é meio ruinzinha. Então, talvez eu comprasse uma coisa mais resistente. E eu sei que na 25 de março tem bastante. Mas, enfim, é isso. Agora eu finalizo aqui, ó, com as borrifadinhas de cheirinho. Pra ficar top demais. Gente, eu comecei a conversar com vocês. Contei um pouquinho aqui sobre a minha vida no crochê. Hoje tô aqui eu fazendo moda casa, coisas que eu sempre achei que fosse brega, que eu não faria, mas eu sei hoje que a gente pode aprender a ornar cores e deixar tudo muito mais bonito, sabe? E não fazer coisas que antes eu achava que era brega, mas ficar uma forma exclusiva, uma forma bonita, né? E é isso, eu acho que a gente depois que cresce, amadurece, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente e foi o que aconteceu com relação ao crochê. Hoje eu acho muito bonito, eu acho muito chique uma mesa posta com crochês com crochê assim bem feito, né, com suplá bem feito. E eu tô muito feliz, estou muito contente em poder voltar a trabalhar com esse hobby que eu adoro, que eu amo e que hoje eu vejo com outros olhos. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comente, compartilha, se inscreva nesse canal e me faça uma pequena artesã feliz. Se você não é inscrito ainda no canal, convido para que vocês se inscrevam, ative o sininho de notificações para não perder nada e até a próxima. Tchau! Ela chega com o fio na mão, cores vivas, puro coração. Ponto a ponto o sonho vai nascer. No seu mundo tudo pode acontecer.